Voltamos com o Novos Tempos. Mudanças climáticas é o assunto do programa de hoje. Vamos voltar às ruas novamente para saber o que mais a população tem falado sobre o tema. Sim, a gente separa o lixo para economizar água. Eu lavo roupa na véspera da minha faxineira vir, porque ela usa a água para fazer a limpeza da casa. Você tenta diminuir o volume de lixo que você produz? O volume de lixo não, eu tento diminuir o volume de água e a luz. E antes de retomar a nossa conversa aqui no estúdio, vamos dar mais uma olhada no que se tem discutido sobre mudanças climáticas nas redes sociais. Olha só, primeiro a gente tem uma reflexão aí da Unesco, do Brasil. Combater as mudanças climáticas significa educar as gerações futuras para a proteção do meio ambiente. Em seguida, a gente tem uma divulgação de uma revista, A Ciência Hoje, contando que a mais alta que a Torre Eiffel, maior torre de pesquisa em mudanças climáticas do mundo, é inaugurada na Amazônia. A expectativa é de que essa torre seja o maior laboratório de pesquisas sobre mudanças climáticas aí no planeta, né, professor? Tem se investido cada vez mais em pesquisas sobre esse tema aí mundo afora? Mundo afora, sim, né? Infelizmente, no nosso país, não tanto, mas que precisamos aumentar as pesquisas buscando soluções cada vez maiores para o meio ambiente, sim. Eu dou exemplo que eu sou do Comusa e em Belo Horizonte nós estamos fazendo o plano de gerenciamento de recursos sólidos, de resíduos sólidos. E pouca ênfase está se dando na logística reversa, na coleta seletiva, que são modernidades dos resíduos sólidos. Então, investir cada vez mais em soluções para o meio ambiente é uma necessidade global de todos os países, né? Agora, em dezembro mesmo, vai ter a conferência na França, né? Que nós esperamos que ela tenha mais sucesso do que a que foi realizada aqui em 2012, né? Que não teve tanto sucesso, tanta repercussão. Esperamos que essa seja realmente um marco tão significativo quanto foi o marco do Protocolo de Kyoto, né, e com resultados melhores do que o Protocolo de Kyoto. Ô professor, é sobre isso que eu queria puxar a nossa conversa, porque é interessante ali a colocação sobre a educação das novas gerações, né? Eu recentemente relembrava um filme do Al Gore com a sua equipe, né? Uma Verdade Inconveniente. Depois recordava a leitura agradabilíssima da Carta da Terra, um dos textos mais provocantes sobre princípios que norteiam, né, uma educação ecológica. Mas eu percebo assim, que essas conferências, esses protocolos, as mudanças são muito lentas, né, professor? Parece que o ser humano exige um tempo maior. Esse filme ganhou até o prêmio Oscar, o prêmio Nobel de Meio Ambiente, né, 2009, assim como o painel de mudanças climáticas. Apesar desse reconhecimento, né, em termos práticos, né, e aquele alerta que foi feito por esse filme, até hoje ainda não tem nenhuma medida efetiva pelos países, né? E que nós esperamos que essa conferência agora em Paris, em dezembro, pelo menos avance nesta área, né? Agora, você falou bem sobre a educação, né? A educação é a base de todo o desenvolvimento, principalmente social e educacional das pessoas. Então, cada vez mais investindo na formação em que o meio ambiente, eu lembro muito de um grande ambientalista, Werneck, daqui do Belo Horizonte, que ele falava que o meio ambiente deveria ser imbuído não como uma disciplina específica, mas da educação como um todo. É uma educação global, né? Pensar global e agir local, né? É o lema do meio ambiente. Então, a educação deve estar perpassando todas as disciplinas da educação, seja direito, engenharia, biologia, qualquer dos cursos, a pessoa tem que levar a formação ambientalista, né? Hoje fala-se de uma ecologia integral, né? A integral. Não só a ambiental, mas a humana, né? A pessoal, todas essas dimensões, né?
Inclusive, a inteligência emocional reconhece uma inteligência ambiental, claro, como uma das possíveis inteligências, né? Além da interpessoal, intrapessoal, né? E outras, a inteligência ambiental como essa capacidade de entender o meio ambiente e resolver os problemas do meio ambiente. Porque cabe agora a humanidade tem que reconhecer o seguinte: o homem foi o responsável por alguns desequilíbrios. E cabe a nós mesmos resolvermos a solução, buscar a solução. Agora, o professor, tem um amigo meu, sociólogo, já professor aposentado, ele é meio pessimista. Ele acredita que só depois de uma grande catástrofe o ser humano vai ser capaz de repensar o seu modelo de desenvolvimento. O senhor acredita num desenvolvimento sustentável? O senhor acha que é possível frear essa lógica capitalista, consumista que vivemos? Olha, eu sou otimista. Eu tenho que acreditar que isso é uma possibilidade real, né? Agora, há muita gente que acha, né? Antigamente falava-se que às vezes as guerras eram necessárias para o desenvolvimento. Eu acho que não há necessidade. Agora, realmente tem que ter mudanças radicais. Por exemplo, o mundo não tolera o padrão de vida, né? Um padrão americano. Se fosse espalhado para o mundo não... Padrão de consumo, né? A tal de sociedade de consumo. Então, esses paradigmas têm que ser mudados, né? Sociedade de consumo, produção em massa, né? Impactos negativos, né? Mas o senhor vê sinais não só de um esgotamento por causa das ameaças, o senhor percebe que a educação ela tem passado por um processo de transformação que tem dado frutos nessa direção? O que a gente pode ver, por exemplo, é o seguinte: o século XX, né, teve 2 grandes guerras mundiais e foi um século de muita contestação, muita alterações. E a partir da década de 70, essa consciência ecológica eu acho que está perpassando cada vez mais, né? A gente vê um país que está lutando para desenvolver como a China, mas o discurso ambientalista está lá no povo, porque eles também reconhecem isso. Então eu acho que não haveria necessidade de ter aí talvez uma terceira guerra para o mundo cair em si. Eu acho que nós podemos racionalmente buscando as informações. É difícil, mas não é impossível, né? Eu acho que a gente tem que buscar o que é possível dentro das realidades atuais. Esse professor que eu fazia referência, né, o sociólogo Pedro Ribeiro de Assis, que foi professor aqui na PUC, ele, na verdade, não é simplesmente um pessimista. Ele é um realista, mas que acredita. Ele investe, por exemplo, ele acredita que o caminho está no bem viver, que é uma cultura andina, de você viver simples, de você viver com... Você não precisa de muita coisa para ser feliz, né? Estabelecendo uma boa relação com todos os níveis tróficos, né? Com os animais, com a fauna, com a flora, né? E com o meio ambiente, e uns com os outros. O senhor acredita que isso é possível nessas grandes cidades em que vivemos? É possível. E tem coisas interessantes, né? Por exemplo, eu acho um contrassenso a indústria automobilística fabricar veículos para rodar a 200 km, 220 km, e as estradas brasileiras, pelo menos, não toleram mais do que 120. Isso é um contrassenso da racionalidade humana, não é isso? Eu, por exemplo, tenho um carro que é um Ford Ka, me leva aonde eu quero, dou aula na PUC. Para que eu preciso ter um carro mais possante, sendo que este carro, consumindo menos, ele pode fazer a mesma coisa? E se o transporte urbano fosse eficiente, talvez eu nem precisasse de carro, eu poderia ir no transporte urbano. Então são coisas que têm que ser, paradigmas que têm que ser mudados neste mundo de hoje. Eu acho que é isso que tem que... Nós estamos caminhando para o encerramento, eu queria ainda fechar com nós estamos no meio universitário. O senhor já vê sinais de mudança na mentalidade desses jovens que aí estão? Pouco, mas vejo. Eu acho que o jovem hoje, ele é mais contestador. E eu acho que a competição hoje obriga ao jovem buscar novos caminhos. Né? Poucos dias eu tive um depoimento de um jovem que falou: o Brasil está em crise, eu vou ter que buscar empreender, buscar
criar uma empresa, porque não tem emprego. Então, eu acho que alguns, né, pelo menos aqueles que buscam raciocinar, pensar, eu tenho esperança. Eu acho que o papel da escola, principalmente uma escola como a PUC, que busca incutir não só a formação técnica, mas humanística, né, moral, ética, isso é extremamente importante. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Novos Tempos conosco. Eu que agradeço a oportunidade de poder discorrer sobre uns assuntos tão importantes, atuais, né, e atuais. O tema mudanças climáticas é bastante atual e provocante. Quando nos perguntamos se haverá tempo para revertermos o quadro sombrio que teremos no horizonte, muitos já estão pessimistas e céticos. Somos chamados a ser realistas e igualmente esperançados. Comprometermos-nos com uma educação ecologicamente libertadora, capaz de engendrar nova mentalidade cultural. Além disso, empenharmos-nos na prática de novas posturas governamentais, empresariais e pessoais na relação com o nosso planeta. Bom, por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo Novos Tempos. Fernanda. O programa Novos Tempos é uma parceria entre a PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem com mais assuntos atuais e importantes do nosso cotidiano. Até lá. Tchau, tchau.